A situação política do Corinthians continua pegando fogo e mexendo com todos os bastidores do Parque São Jorge. O presidente afastado, Augusto Melo, até tentou retornar ao comando do clube, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de liminar feito por seu grupo jurídico. A disputa gira em torno de uma série de ações que buscam reverter as decisões da Comissão de Ética, mas, por enquanto, tudo permanece do jeito que está. Osmar Stabile segue como presidente, interino até a data da Assembleia Geral, marcada para o início de agosto. O clima é de incerteza, muita conversa de bastidor, aliados de um lado e do outro tentando interpretar o estatuto à sua maneira. Mas o fato é que a justiça, por ora, não enxergou motivos suficientes para afastar os atuais responsáveis pelo comando do clube e devolver a cadeira ao Augusto. Enquanto a parte política está longe de um final feliz, dentro de campo, o Corinthians também enfrenta desafios que não dão trégua. A movimentação mais recente é o empréstimo do volante Alex Santana ao Grêmio, anunciado oficialmente no último dia da janela de transferências. O Grêmio assume o pagamento integral dos salários do jogador e ainda conta com uma opção de compra definida em contrato. Essa negociação mexe não só com a folha salarial do Corinthians, mas também com o ânimo da torcida, que tem opiniões divididas. Enquanto os gremistas celebram a chegada de um reforço que pode agregar qualidade ao meio-campo, muitos corintianos lamentam perder um atleta que, mesmo sem o brilho de outros momentos, ainda parecia ter potencial para entregar mais do que alguns concorrentes da posição. De todo modo, foi uma decisão tomada entre diretoria e comissão técnica, que optaram por liberar o jogador, priorizando ajustes no elenco e tentando abrir espaço para novas alternativas. Por falar em reforços e saídas, o mercado da bola segue agitado, ainda que de forma discreta. O Corinthians já deixou claro que a janela maior de contratações será aberta em julho, então muita coisa ainda pode acontecer, principalmente se surgirem propostas irresistíveis por jogadores valorizados no elenco. Nomes como Memphis Depay, Yuri Alberto, Rodrigo Garro e até Bidon são frequentemente citados como alvos de interesse do futebol internacional. Memphis, inclusive, está em alta com a camisa da seleção holandesa, tendo marcado 50 gols e igualado o recorde de Van Persie como o maior artilheiro da história da Holanda. O feito veio com 2 gols e uma assistência numa goleada retumbante sobre Malta. Desempenho que só aumenta o prestígio do jogador e, claro, a atenção de possíveis pretendentes na Europa e em outras partes do mundo. A presença de Memphis Depay no Corinthians não é só um trunfo dentro de campo, mas também um ativo importante para o clube fora dele. As atuações do atacante chamam a atenção e valorizam o elenco, mas também geram o risco de perder um dos principais nomes a qualquer momento, principalmente se chegarem propostas robustas. E como acontece no futebol brasileiro, essa relação de interesse externo por jogadores de destaque é permanente. O próprio diretor esportivo do clube já declarou que, caso surja alguma oferta vantajosa, o Corinthians não vai fechar as portas. Para negociações, sempre pensando no equilíbrio financeiro e nas oportunidades de mercado. Enquanto as idas e vindas não se concretizam, o Corinthians precisa se concentrar no desafio imediato: enfrentar o Grêmio em Porto Alegre em pleno Dia dos Namorados, num jogo marcado pelo desfalque de várias peças-chave. Entre lesões e convocações para seleções, a equipe comandada por Dorival Júnior terá que se reinventar mais uma vez. O treinador foi obrigado a recorrer à base para completar os treinamentos, testando jovens jogadores e apostando na força coletiva para superar um adversário tradicionalmente complicado em sua casa. Na lembrança recente, ficou o golaço de bicicleta de Memphis na vitória por 3-0 na temporada passada. Resultado que ajudou o Corinthians a garantir uma vaga na Copa Libertadores. Agora, o cenário é outro. A equipe está desfigurada e o desafio promete ser ainda mais duro. No setor defensivo, Hugo Souza deve ser o titular no gol, já que não foi utilizado na seleção brasileira. Nas laterais, Mateuzinho e Fabrício. Angileri são os favoritos, com André Ramalho e Kaká compondo a zaga.
O meio-campo deve ter José Martins e Maicon, enquanto o ataque tende a ser formado por Thales Magno e Héctor Hernandes, embora haja expectativa sobre a possibilidade de Romero ganhar minutos durante a partida, especialmente no segundo tempo. A verdade é que o Corinthians vai precisar de criatividade e superação, já que a lista de ausências é extensa e inclui nomes importantes como Yuri Alberto e Ranielli. Além do desgaste físico, há uma insatisfação geral com o calendário. Já que a rodada foi marcada para um período que deveria ser de férias para os atletas, clubes envolvidos no Mundial de Clubes não participam dos jogos, deixando a tabela ainda mais bagunçada. A comissão técnica, por sua vez, precisa se desdobrar para manter o elenco motivado e competitivo, mesmo sabendo que muitos jogadores estão apenas cumprindo tabela antes do recesso. Em meio a todas essas indefinições, outro tema ganha força. Nos bastidores, a situação contratual de Rodrigo Garro. O meia tem chamado a atenção por sua qualidade técnica, mas demonstra insatisfação com o salário atual, especialmente ao comparar o próprio rendimento com o de outros medalhões do elenco. Garro entende que merece uma valorização, já que nomes como Memphis Depay, Yuri Alberto e Coronado recebem cifras bem mais elevadas. Não é raro no futebol brasileiro esse tipo de disputa salarial, principalmente quando o atleta percebe que outros companheiros com desempenho semelhante ou até inferior ganham mais. A questão é delicada. Por um lado, o Corinthians sabe da importância de manter seus melhores jogadores motivados, mas por outro, entende que não pode ceder a toda a pressão por reajustes salariais, sob risco de comprometer ainda mais as finanças. O histórico mostra que, quando Garro chegou ao clube, seu salário era considerado baixo para o padrão de grandes contratações, o que logo gerou desconforto e levou a uma primeira renovação com aumento. Agora, com o atleta ainda insatisfeito, surge a dúvida: até onde vale a pena aumentar o salário para evitar uma possível saída? E se chegar uma proposta milionária da Europa ou de outro mercado, será que o clube vai conseguir segurar o jogador, mesmo com novo reajuste? É um dilema constante nos grandes clubes brasileiros que convivem com o assédio internacional e com a necessidade de equilibrar receitas e despesas. No cenário atual, há rumores de interesse de clubes europeus e até do mundo árabe em Garro, mas nada concreto até o momento. O próprio jogador sabe que para ser negociado depende de propostas oficiais e da vontade da diretoria em abrir conversas. Enquanto isso, segue desempenhando um papel fundamental dentro de campo e esperando que seu valor seja reconhecido também no salário. Outro nome que aparece com frequência nas discussões do departamento de futebol é o de Elinho, atacante revelado pelo São Paulo e com passagem marcante pelo Red Bull Bragantino, antes de ser negociado com o Toluca, do México, por um valor elevado. O Corinthians sondou o staff do jogador sobre a possibilidade de um empréstimo, já que a compra em definitivo está fora de cogitação devido ao alto custo da negociação. Elinho ainda tem potencial de crescimento e poderia trazer a velocidade que o time tanto precisa. Mas a negociação depende da disposição do Toluca em liberar o atleta por empréstimo. O elenco atual do Corinthians carece de opções rápidas para o ataque, e a chegada de jogadores com essa característica é vista como fundamental para a sequência da temporada. A diretoria tem consciência de que, com o plantel atual, será difícil disputar as principais competições em alto nível, especialmente considerando a idade avançada de alguns atletas e o desgaste acumulado nas últimas temporadas. Nomes como Malcom até são citados pela torcida como possíveis reforços de peso, mas por enquanto as conversas mais avançadas são mesmo com o Elinho. Dentro de todo esse cenário turbulento, o Corinthians tenta encontrar um caminho para se estabilizar fora e dentro de campo. O ambiente político é de incerteza, a folha salarial exige equilíbrio constante e o elenco precisa de reforços para manter o nível competitivo. O mercado está atento, os jogadores valorizados são alvo de sondagens e propostas e a torcida vive na expectativa de novidades que possam mudar o rumo da equipe no segundo semestre. No meio de tantas indefinições, uma coisa é certa:
O Corinthians segue sendo um dos clubes mais falados do Brasil, seja pelas conquistas, pelas polêmicas ou pelas movimentações do mercado da bola, e o desfecho dessa história promete mexer com os ânimos dos torcedores nas próximas semanas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Um burburinho sem precedentes tomou conta das redes sociais e dos fóruns de futebol na última semana, com o Corinthians, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, supostamente se preparando para dar um passo audacioso para fora dos gramados convencionais. Fontes próximas ao clube e comunicados enigmáticos nas plataformas digitais corintianas apontam para um anúncio bombástico: a criação de uma equipe para a Kings League, a inovadora competição de futebol de 7 criada por Gerard Piqué e bailanos a notícia, ainda tratada como um rumor intenso nos bastidores e entre a torcida, sugere que o Corinthians estaria prestes a se tornar o primeiro gigante do futebol brasileiro a se aventurar nesse novo formato. A Kings League, conhecida por suas regras dinâmicas, confrontos emocionantes e forte apelo online, tem conquistado milhões de fãs ao redor do mundo. A possível entrada do Timão nesse cenário não apenas solidificaria a presença da Liga na América do Sul, mas também representaria uma estratégia pioneira para o clube expandir sua marca e engajar um público mais jovem e conectado. A internet já está empolvorosa com a especulação. Hashtags relacionadas ao Corinthians na Kings League dispararam e os torcedores debatem fervorosamente sobre quem seriam os possíveis jogadores a compor essa equipe. Nomes de ídolos aposentados e até mesmo de jovens promessas do futebol freestyle têm sido ventilados. A possibilidade de ver a camisa alvinegra em um contexto tão diferente, com regras como o gol de ouro e as cartas secretas, acende a imaginação dos aficionados. Seria essa uma forma de o Corinthians se manter relevante e inovador em um cenário esportivo em constante mudança? Ou apenas um movimento para capitalizar sobre a popularidade de uma nova plataforma? Embora o anúncio oficial ainda não tenha sido feito, o silêncio do clube sobre as crescentes especulações apenas adiciona mais lenha à fogueira do rumor. O Corinthians, com sua vasta e apaixonada torcida, parece estar ciente do impacto que essa novidade pode causar. A expectativa é que, caso se concretize, a entrada do Timão na Kings League não seja apenas um marco para o clube, mas também um divisor de águas para o futebol brasileiro e para a própria liga, abrindo caminho para outros grandes clubes seguirem o mesmo percurso. O futuro parece promissor e repleto de possibilidades para o universo corintiano, transcendendo as 4 linhas e mirando um horizonte digital. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!